Olá, eu sou o professor André Zuber e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UThermo. E na sequência de aulas de Termodinâmica 2, nós chegamos agora na aula de número 7. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o equilíbrio de fases em termos de fugacidade. E os objetivos desta aula são enunciar as inconsistências matemáticas do potencial químico quando a pressão ou a fração molar tendem a zero, definir a famosa fugacidade e relacioná-la com o equilíbrio de fases, ou equilíbrio químico, e determinar a fugacidade e o coeficiente de fugacidade de uma substância gasosa I. Você vai ver que ao longo dessa sequência de aulas, tanto na aula de número 7 quanto na aula de número 8, nós vamos ensinar a fazer diferentes tipos de cálculo para determinar fugacidade de espécies na fase gasosa. E aí, a gente vai ver isso com mais detalhes lá para frente. Bem, só para relembrar até que ponto nós estávamos na aula de número 6, nós havíamos definido o equilíbrio de fases, o equilíbrio químico, em termos do potencial químico. Então, para um sistema fechado, como você vê na sua tela, em que a temperatura é constante e a pressão também é constante, e esse sistema apresenta no mínimo duas fases, fase alfa e fase beta, com diversos componentes, como você pode ver, componente 1, 2, 3, 4, N componentes, para que o equilíbrio de fases seja respeitado e aconteça, a gente precisa ter o equilíbrio térmico, ou seja, a igualdade de temperatura entre as fases, o equilíbrio mecânico, que é a pressão sendo igual na fase alfa e na fase beta, e até onde a gente tinha descoberto, a gente precisaria que o potencial químico precisa ser igual em ambas as fases. Então, como está aqui, o potencial químico da espécie I na fase alfa tem que ser igual ao potencial químico dessa mesma espécie na outra fase, na fase beta. Nós vamos começar agora a trabalhar com uma nova propriedade termodinâmica, a fugacidade. E é importante que a gente relembre alguns pontos importantes até aqui. O primeiro ponto é que o potencial químico é uma propriedade termodinâmica auxiliar e de conceito abstrato. Por que é abstrato? Porque a gente não consegue mensurar ele como a temperatura, por meio de um termômetro, e nem a pressão como um manômetro. Então, por isso que ele é um conceito abstrato, né? Mas a gente viu que ele é fundamental para governar a transferência de massa de uma dada espécie entre fases distintas. E ele é um conceito simples para ser utilizado no equilíbrio de fases. Porém, o potencial químico ele apresenta uma inconsistência matemática que nós vamos ver ao longo desta aula. E a gente vai ver que essa inconsistência matemática levou à formulação de uma nova propriedade termodinâmica, que é a fugacidade. Por isso, ao longo desta aula, nós veremos que uma nova propriedade termodinâmica com um comportamento matemático melhor vai ser definida para descrever o equilíbrio de fases. Para que fique bem claro, antes da gente começar essa aula propriamente dita, vamos dar uma olhadinha em alguns conceitos e vamos firmar um acordo para esta aula. Bem, olha só, potencial químico ele é uma abstração, ou seja, a gente não tem como medir ele fisicamente e a gente entendeu esse conceito a partir das aulas anteriores. Hoje nós vamos definir fugacidade. E fugacidade, como uma analogia, ele é dependente do potencial químico. Então, fugacidade depende do potencial químico e para a gente vai ser uma abstração ao quadrado. Por isso, seu Madruga, que aparece nesta aula, pede para você que você não pisque. Mantenha os olhos bastante atentos ao longo do vídeo para que você consiga definir fugacidade com bastante propriedade, tá? Então, atenção! Todos os passos a seguir serão artifícios matemáticos utilizados para a gente desenvolver o conceito de fugacidade. A sugestão que eu faço para você nesse momento é que, mesmo sem conhecer a fundo o que é fugacidade, assuma que ela representa uma modificação matemática do potencial químico.
Se você levar isso a partir de agora, eu tenho certeza que você vai entender o conceito ao final deste vídeo. Tá? Então vamos lá. Da onde a gente parte para a dedução do conceito de fugacidade? A gente vai partir dessa relação. Então veja que eu tenho aqui a derivada parcial do potencial químico ou da energia de Gibbs parcial molar em relação à pressão, mantendo-se temperatura e número de mols constantes. Né? Veja que essa derivada ela vai resultar no volume parcial molar. Então, se você lembrar das nossas aulas anteriores, a gente viu que a energia de Gibbs é VdP menos SdT. Se eu usar o conceito de paralelismo termodinâmico, eu consigo escrever isso em termos de propriedades parciais molares. Então, eu posso escrever que a energia de Gibbs parcial molar, ela é o V parcial molar dP menos o S parcial molar dt. Se eu fizer essa derivada em relação a T em número de mols constante, eu vou encontrar o V parcial molar, certo? Então, nós inicialmente vamos aplicar essa equação para os gases ideais. Depois a gente vai fazer para outras substâncias. Então, eu só reescrevi essa equação aqui, passando esse dP aqui para cima, certo? Então, eu tenho dμ, que é o potencial químico, V parcial molar de I, dP a T constante. Lembrando que da aula de número 6, a gente viu que a definição do volume parcial molar ela é a variação do volume total em relação ao número de mols de uma espécie I. Então, o que eu fiz aqui foi só escrever a definição do volume parcial molar. Tá? Só que a gente já viu que essa derivada parcial de V, ela poderia, em relação ao número de mols, eu posso aplicar aqui a equação dos gases ideais para V. Então, na hora que eu aplico essa relação, eu sei que o V parcial molar de um gás ideal é RT sobre P. Então, a equação de número 3 fica assim, ó, dμ RT sobre P dP, certo? Essa equação é válida para gás ideal. Então, para integrar a equação de número 3, a gente precisa aplicar a integral deste lado e deste lado, usando para isso limites, o limite inferior e o limite superior. Nesse caso, a gente vai considerar os limites da seguinte maneira. Veja que o limite inicial, o limite inferior, é um potencial químico I com uma bolinha, que a gente chama de potencial químico de referência, tá? E ele vai até o potencial químico na condição que eu estou usando este gás. Do mesmo modo, eu tenho o limite inferior do lado da pressão, um P de referência, até a pressão do meu sistema. Quando eu faço essa integral, eu consigo chegar à seguinte equação. Então, eu tenho potencial químico de I menos o de referência, RT ln de P sobre P0, ou P de referência. Né? Como a gente já viu na aula de número 6, a gente vai utilizar os gases ideais como referência para os nossos gases reais. E a gente viu que uma propriedade bastante importante que apareceu na aula de número 6 era a pressão parcial. Então eu posso reescrever essa equação de número 5 não em termos de P, mas em termos de P minúsculo, que é a pressão parcial. Então, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela fração molar desse gás, eu vou ter aqui o Pzinho de I no numerador e o Pzinho de I de referência na equação de número 6. Aí você deve estar se perguntando, mas o que essa equação de número 6 tem de especial? Lembra quando a gente falou sobre o conceito abstrato do potencial químico? Nessa equação de número 6, a gente está conectando dois mundos. Então a gente está conectando o lado abstrato, que é o lado do potencial químico, algo que não pode ser medido diretamente, né,
com uma relação matemática que é RT ln de P, e essas variáveis são variáveis mensuráveis ou são constantes. Então a gente está conectando, a partir de agora, na relação de número 6, um mundo abstrato com um mundo de propriedades mensuráveis. E aí que tem a beleza dessa dedução matemática que a gente fez até o momento. Só que é a partir dessa equação de número 6 que a gente vai conseguir observar quais são os problemas matemáticos da utilização do potencial químico como critério de equilíbrio de fases. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Então, quais são os problemas matemáticos associados ao potencial químico? Bem, observe aqui que eu vou, por enquanto, desconsiderar aqui as duas referências. Então, eu estou desconsiderando esta e estas variáveis para escrever o potencial químico de I como RT ln da fração molar desse gás I vezes a pressão do sistema. E aí aparecem duas perguntas para que a gente possa responder para entender esse problema matemático. A primeira delas é: o que acontece com o potencial químico quando a fração molar da espécie I tende a zero? E a segunda pergunta é: o que acontece com o potencial químico quando a pressão tende a zero, gerando a condição de gás ideal? É possível que o problema aqui que está acontecendo com a condição da fração e da pressão tendendo a zero, você vai perceber que o potencial químico está tendendo a menos infinito. Se você não conseguiu observar essa resposta, talvez isso fique mais claro para você a partir dos gráficos que eu vou apresentar agora. Então, já aqui no Excel, você pode perceber que nós temos a equação aqui em cima do potencial químico, ou seja, potencial químico de referência mais RT ln da pressão parcial dividido pela pressão total do sistema dividido pela pressão parcial, né? O detalhe que eu coloquei aqui é, nessa primeira análise, nós vamos manter a fração molar constante, ou seja, igual a 1, e a gente vai aplicar a condição de gás ideal, ou seja, à medida que a pressão tende a zero, vamos dar uma olhada no comportamento do potencial químico. Então, esse é simplesmente um exemplo numérico, não diz nada a respeito da realidade, mas a gente vai entender o que acontece com essa função do potencial químico. À medida que eu vou fazendo esse cálculo para diversas pressões, e essas pressões vão diminuindo, você consegue perceber que esse potencial químico está tendendo a menos infinito. Então ele não chega a um valor especificamente, ele tem a resposta menos infinito quanto menor for essa pressão. No caso da pressão sendo constante, o resultado é semelhante. Veja o que eu fiz aqui. Eu continuo fazendo potencial químico de referência mais RT ln da fugacidade, e aí eu estou fazendo aqui nessa consideração quando a minha fração molar tende a zero. Vamos dar uma olhadinha aqui. Perceba que à medida que eu vou diminuindo a fração molar, eu tenho aí a condição do menos infinito. Então, retornando aqui para os nossos slides, a grande dificuldade de se utilizar o potencial químico para representar o equilíbrio de fases está nessa ideia aqui. O potencial químico tende a menos infinito quando a pressão ou a fração molar tendem a zero. Isso acontece não apenas para gases ideais, mas para o potencial químico de todos os gases assim calculados. E aí você deve estar se perguntando, mas qual que é o problema de eu ter menos infinito? Bem, primeiro é que se a gente olhar do ponto de vista da pressão, a gente não vai conseguir chegar num resultado, ou seja, em um valor numérico, quando a gente aplicar a condição de gás ideal. Lembre-se, a condição de gás ideal acontece quando essa pressão tende a zero. E ao aplicar essa pressão tendendo a zero, eu vou ter uma resposta de menos infinito. Uma outra condição
com relação à fração molar é que eu nunca vou poder estudar a influência de uma das espécies à infinita diluição. Então, quando esse composto na fase gasosa tender a ser um valor muito pequeno, eu não vou ter um limite para esse valor do potencial químico, porque ele sempre vai chegar a menos infinito. Então, por causa dessa inconsistência matemática que a gente acabou de ver, o potencial químico ele não é adequado para essas condições para descrever o equilíbrio de fases. E qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é criar um modelo matemático que seja capaz de representar tanto as misturas do ponto de vista de gases ideais até quaisquer condições específicas de gases reais. Então, por causa dessa inconsistência, a gente precisa chegar numa nova variável termodinâmica. Bem, o responsável por determinar essa nova variável termodinâmica foi esse senhor, o Gilbert Newton Lewis, que viveu de 1875 a 1923. Eu vou mostrar para você que a ideia que ele teve da fugacidade foi algo bastante simples, mas como há muita genialidade nessa ideia simplória de Lewis. Veja o que ele observou. Ele observou que essa equação, a de número 6, que a gente acabou de deduzir, ela é válida para os gases ideais. Para resolver esse problema matemático, Newton Lewis fez o seguinte: ele utilizou a mesma equação, ou seja, potencial químico de I menos o potencial químico de I de referência, e definiu isso como sendo RT ln da fugacidade de I em uma mistura dividido pela fugacidade de I na referência. Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando ao assistir esse vídeo, mas onde está a genialidade, sendo que ele reescreveu a equação de número 6 e trocou a pressão parcial por uma nova letra, F, de fugacidade? Bem, eu peço para você ter um pouco de calma, que eu vou explicar qual foi essa ideia daqui a pouco. O detalhe é, essa nova letra que aparece dentro do Ln, o F de fugacidade, ela é uma nova propriedade. E é ela quem vai corrigir esse problema matemático do potencial químico. A fugacidade, ela não tem mais esse problema nas condições de pressão tendendo a zero e fração molar tendendo a zero. Tá? Observe também que fugacidade tem unidade. Então, para a gente ter uma consistência dimensional aqui dentro desses colchetes, a gente precisa que esses dois números tenham a mesma unidade para que a gente possa ter o Ln de um número adimensional. Então, por analogia, fugacidade tem a mesma unidade de pressão. E é aí que vem a dica de quando você começa a estudar fugacidade. Fugacidade está ligado, de certa maneira, com o conceito de pressão. E a gente vai observar isso a partir de agora. Antes da gente avançar nos detalhes da equação de número 7, vamos dar uma olhadinha na ficha da fugacidade. Então aparece aí na sua tela fugacidade do latim, que significa tendência a escapar. Quando Lewis definiu esse conceito, ele não utilizou esse nome por acaso. Tendência a escapar, porque fugacidade, a partir desse momento, vai representar como que a gente consegue fugir do comportamento de um gás ideal. Então, todo gás real, ele vai ter interações, certo? E é a partir dessas interações que a gente vai fugir do comportamento de gás ideal, que é aquele gás que não apresenta interações. Então, o conceito de fugacidade tem a ver com isso. Outra informação é a fugacidade possui o mesmo papel para gases reais como a pressão parcial para gases ideais. Então, um grande detalhe aí é você entender que pressão parcial está para os gases ideais porque esses gases não apresentam interações.
Então, no momento em que a gente tem um gás real e esse gás tem interação entre as moléculas, a gente utiliza uma nova variável termodinâmica, a fugacidade, para descrever esse comportamento dessa pressão, entre aspas, do sistema. Tá? E o mais legal é que esse conceito de fugacidade ele não vai ficar restrito só aos gases. Então a gente vai ver que a gente vai calcular fugacidade tanto de gases reais quanto de líquidos e também de sólidos. Então você tenha paciência, porque ao longo das próximas aulas a gente vai ensinando você a como fazer o cálculo para cada uma dessas fases. Mas retornando à equação de número 7, essa definição apresentada por Lewis não está completa. Então, não foi só reescrever a equação e substituir pressão parcial por F que fez dele genial com essa ideia da fugacidade. O detalhe sutil é o que eu vou apresentar para você neste momento. Veja que o que a gente tem aqui é o potencial químico de referência e aqui a fugacidade de I de referência. Então, se você observar, essa referência precisa depender de um mesmo referencial, né? De um modelo dos gases ideais, nós sabemos que todos os gases reais se comportam como ideais quando a pressão é muito baixa. Então, se eu pegar este gás que está nesta sala e levar para o espaço, no espaço a gente tem o vácuo, ou seja, a pressão tendendo a zero, e espalhar esse gás lá, as partículas vão estar tão afastadas umas das outras que, apesar de ser um gás real, uma não vai sentir a outra. E é por isso que esse gás real se comporta como gás ideal. O detalhe da definição de Lewis é que toda vez que a pressão estiver tendendo a zero, essa fugacidade de I de referência vai ser igual à pressão parcial. Por quê? Porque nessa condição de pressão tendendo a zero, eu tenho gás ideal. E quem contabiliza a pressão de um sistema numa mistura de gases é a pressão parcial que aquele gás exerce no sistema. Então a genialidade está aqui. Toda vez que a pressão estiver tendendo a zero, eu vou ter pressão parcial no meu denominador e esses dois caras, a fugacidade daquele gás e a pressão parcial, vão se igualar. E quando eu tenho dois números iguais divididos, eu tenho a condição dessa divisão dando 1. Então, eu não tenho mais o problema que o potencial químico apresentava. Então, eu não caio mais naquela ideia de menos infinito quando eu aplico o conceito de gás ideal. E é por isso que essa definição de fugacidade é genial e é utilizada até hoje para descrever o equilíbrio de fases. Mais algumas informações importantes sobre a fugacidade. Veja que aqui eu tenho a fugacidade de I na condição de gás ideal e observe que há um circunflexo aqui, né? Então, toda vez que a espécie I estiver numa mistura de gases, esse circunflexo vai aparecer na propriedade. E essa mistura de gases não é qualquer mistura de gases, eu estou falando de gases ideais. Então, a fugacidade de I numa mistura de gases ideais é a própria pressão parcial. E a gente já viu que pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total do sistema. Quando eu falar de um gás ideal puro, veja que o circunflexo não existe mais na fugacidade, e aí eu estou falando de F de I na condição de gás ideal. Bem, como isso refere-se à pressão parcial, só que eu tenho um gás puro, a fração molar dele vale 1. Então, essa condição é a própria pressão do sistema. E aí que tem as duas referências completas da definição de Lewis da fugacidade. Bem, organizando as ideias ou reduzindo a entropia mental, se a referência para o meu sistema for a condição de gás ideal, a definição de Lewis ficará desta maneira: potencial químico de I menos o da referência
RTLN da fugacidade de I dividido pela fugacidade de I de referência. Quem é a minha referência? Gases ideais. Então perceba que aquela bolinha foi trocada neste momento para G de I, para que você lembre que é o gás ideal a sua referência. Observando aqui no denominador, essa fugacidade referente a gases ideais, mistura deles, nós temos que essa fugacidade equivale à pressão parcial, ou seja, Y de I vezes P. E aí, o mais legal é que nós podemos representar esta razão que está aqui nos colchetes por um número adimensional. E esse número adimensional é chamado de coeficiente de fugacidade. Então aqui está o símbolo dele, e o coeficiente de fugacidade ele vai poder trazer várias informações a respeito de como o gás está se comportando. Então vamos analisar aqui o comportamento do coeficiente de fugacidade a partir das equações que nós obtivemos nos slides anteriores. Então o coeficiente de fugacidade ele pode ser um número positivo, menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. Vamos analisar aqui o coeficiente de fugacidade de uma espécie I pura. Observe que o coeficiente de fugacidade é a razão entre a fugacidade desse gás e a pressão do sistema. Quando o coeficiente de fugacidade é um número menor que 1, significa que o numerador desta equação aqui, ele possui um valor menor que o denominador. Por isso, a fugacidade do gás é menor do que aquela na condição de gás ideal. Quando os dois números, numerador e denominador, se igualam, então eu tenho o coeficiente de fugacidade igual a 1. Quando eu tenho o numerador maior que a pressão na condição de gás ideal, aí eu tenho a fugacidade do gás maior e aí eu tenho números maiores que 1. Bem, você deve estar se perguntando, mas para que eu vou determinar o coeficiente de fugacidade? A ideia aqui é que o coeficiente de fugacidade pode te dar alusão às interações que estão dominando aquele gás real. Por exemplo, imagina que você determinou o coeficiente de fugacidade dessa espécie I e você observou que a fugacidade é menor do que aquela na pressão ou naquela condição de gás ideal. Então vamos imaginar que você tinha esse gás na condição de gás ideal, ele tinha uma pressão de 10, e aí você ligou as interações e você observou que a fugacidade resultou no número de 7, tá? 7 bar. O que acontece? O gás, quando ele está na condição de gás ideal, ele empurra as paredes do sistema, mas não há nenhuma interação entre as espécies, ocasionando o valor de 10. Quando eu tenho as interações ligadas dentro desse sistema, esse gás também deveria empurrar as paredes do sistema com um valor de 10. Mas por causa das interações entre as moléculas, ele só consegue empurrar hipoteticamente as paredes desse sistema com uma pressão de 7. O que está acontecendo? As interações que estão dominando esse gás real são do tipo atrativas. Então é como se uma molécula sentisse a presença da outra e diminuísse a sua energia cinética, a sua velocidade, para chocar na parede do reservatório. Então nessas condições, quando o coeficiente de fugacidade dá um número menor que 1, a gente tem forças atrativas dominando o sistema. Quando a gente calcula o coeficiente de fugacidade e ele resulta num número 1 ou muito próximo de 1, significa que tanto na condição de gás ideal quanto na condição de gás real com a presença das interações, os dois valores do numerador e do denominador da equação são iguais. Então, nesse caso, as forças atrativas e repulsivas daquele gás têm a mesma intensidade, o que daria um comportamento de idealidade para esse gás real, certo?
Agora, o último caso, quando eu tenho um coeficiente de fugacidade maior que 1, perceba que quem está ganhando aqui nessa divisão é a fugacidade. Então, vamos pensar, se na condição de gás ideal a pressão desse sistema seria de 10, mas quando eu ligo as interações, é como se eu tivesse uma pressão corrigida, ou seja, a fugacidade de 12, o que está dando um extra para esse gás empurrar as paredes do reservatório com uma intensidade maior? São as interações. Mas de que tipo? Repulsivas. Então, as forças de repulsão fazem com que essas moléculas tendam a ficar afastadas umas das outras, gerando aí uma pressão corrigida maior, ou seja, uma fugacidade maior no sistema. Então, quando você encontra o coeficiente de fugacidade maior que 1, as forças repulsivas estão dominando. E é a partir de agora que a gente vai aprender a determinar o coeficiente de fugacidade e a fugacidade de diversas substâncias para a gente verificar se elas têm ou não o comportamento semelhante a de um gás ideal. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso saber se um gás se comporta como ideal ou não se comporta como ideal? Porque lembre-se do seu curso de termodinâmica 1, todas as vezes que a gente tem um gás se comportando como gás ideal, a gente pode utilizar uma equação de estado muito simples para representar as propriedades desse gás, que é o PV/nRT. Mas quando a gente tem um gás que não se comporta mais como ideal, a gente vai ter que caracterizá-lo por meio de equações de estado mais robustas, como por exemplo as equações cúbicas. E é por isso que a gente pode, a partir dessa ideia, entender o porquê determinar coeficiente de fugacidade. Bem, nós vamos avançar porque a partir de agora é hora da gente atualizar o nosso conceito de equilíbrio de fases usando o conceito de fugacidade. Bem, vamos lembrar que no começo dessa aula a gente viu que o potencial químico apresenta diversas limitações matemáticas, né? Principalmente quando a pressão tende a zero ou quando a fração molar desse gás tende a zero. E foi por isso que a gente definiu fugacidade. O objetivo nesse ponto é desenvolver o equilíbrio químico ou o equilíbrio de fases em termos da fugacidade. A gente vai começar com o que a gente tinha chegado ao mais extremo, que era o conceito baseado no potencial químico. Por isso a equação de número 13 mostra potencial químico de I na fase alfa igual ao potencial químico de I na fase beta. Bem, o que a gente vai fazer agora é aplicar a condição que nós vimos da equação de Lewis para a fugacidade. Então, o potencial químico de I na fase alfa vai ser o potencial químico de I na fase alfa de referência mais RT ln da razão das fugacidades. No lado direito, a mesma coisa, potencial químico de I na fase beta de referência mais RT ln das fugacidades. Bem, se a gente observar essa equação de número 14, a gente pode rearranjá-la fazendo os potenciais químicos de referência ficarem aqui subtraídos, ok? E aí eu tenho a subtração dos dois termos do lado direito das equações. Um outro detalhe que a gente pode fazer ainda nessas equações é nós tentarmos rearranjá-las usando as propriedades de logaritmo para que a gente tenha dentro desses colchetes só as fugacidades de referência e dentro desses colchetes as fugacidades de I da fase beta e da fase alfa. Se você observar bem a equação de número 16, você vai observar que este termo ele é muito semelhante ao que a gente definiu para a equação de Lewis da fugacidade. Ou seja, é o potencial químico numa condição menos a referência. E essa referência está ligada com esse denominador aqui. Então, de acordo com o que a gente viu, parece que esse termo
aqui que está sendo mostrado neste momento na sua tela, parece que esse termo está sobrando na equação de número 16. Então o detalhe é, para que a equação de número 16 caia na mesma ideia da definição de fugacidade criada por Lewis, o termo em vermelho precisa ser igual a zero. E aí que vem o detalhe. Se esse termo é igual a zero, então eu posso fazer o seguinte passo matemático. Aqui eu tenho RT, eu poderia dividir toda essa equação por RT, o que implica Ln da fugacidade de I na fase beta dividido pela fugacidade de I na fase alfa. Isso aqui seria igual a zero. Se eu aplicar o inverso do logaritmo, eu tenho fugacidade de I na fase alfa igual a fugacidade de I na fase beta. Ou seja, essa equação de número 17 faz um update do que a gente já tinha visto para este slide. Ou seja, a partir de agora, não trabalharemos mais com o equilíbrio químico ou equilíbrio de fases, dependendo do potencial químico, e sim da fugacidade de I na fase alfa, sendo igual à fugacidade de I na fase beta. E é por isso que a partir de agora, dentro deste curso de Termodinâmica 2, nós vamos aprender a como calcular a fugacidade de I tanto na fase vapor, quanto na fase líquida, quanto na fase sólida, para que a gente possa combinar essas diferentes fases e entender os diferentes tipos de equilíbrio de fases existentes em processos de separação na indústria. Bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Digo para você que fugacidade não é um conceito fácil de se aprender apenas assistindo a esse vídeo, então eu recomendo que você leia sobre o conceito nas obras indicadas nas referências bibliográficas dessa disciplina, e se você tiver alguma dúvida sobre o conceito de fugacidade, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente terá o maior prazer em responder a você, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o seu joinha neste vídeo, obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no canal UTermo.